Olá, 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 como estão todos? Estamos mais uma vez aqui no canal É de Fé para juntos tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. E nesse momento eu quero falar sobre 3 situações quando o homem se esconde de Deus. Citando a palavra, citando a Bíblia como exemplo, eu começo aqui em Gênesis 3, versículo 8, quando o homem ele se vê nu após o seu pecado. E nesse texto diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Essa foi a pergunta que Deus fez. Obviamente Deus sabia onde eles estavam, mas havia ali um início de diálogo para que o homem se apresentasse e se mostrasse diante dele com toda a sua falha, com toda a sua nudez. E o que acontece é que quando nós cometemos algum delito, cometemos algum erro diante do Senhor, a nossa ideia é nos escondermos dele e não comparecermos perante o Senhor para que haja luz do nosso erro e Ele possa então cuidar para que sigamos em frente curados daquela falha. E o maligno, ele tem a missão de cauterizar a nossa mente, fazer com que acreditemos que depois de algo que nós tenhamos cometido de errado, que não haverá perdão sobre nós, que Deus não vai mais olhar para as nossas vidas, que Deus não vai querer cuidar mais de nós. É óbvio que todo erro acaba atraindo consequências, acaba na esfera humana trazendo consequências também. Porém, Deus é um Deus que tem o perdão amplo, que tem suas misericórdias que se renovam a cada manhã e são na verdade a razão de não sermos consumidos. E o maligno quer justamente que não entendamos isso, que não creamos nisso. Mas Deus chama o homem porque percebe a sua nudez, percebe o seu pecado e o homem ali se esconde. Só que o grande detalhe é que Deus tem o propósito e o desejo de dar uma nova oportunidade a todo aquele que confessa o seu pecado e que deixa o seu pecado. Temos também na palavra de Deus o exemplo do profeta Jonas. Jonas foi convocado pelo Senhor para comparecer até a cidade de Nínive, onde havia um povo violento, um povo distante de Deus, que praticava toda sorte de iniquidade. Porém, Deus teve misericórdia daquela nação, misericórdia daquela gente, e enviou Jonas para pregar o arrependimento naquele local. Entretanto, Jonas tinha a sua justiça, tinha a justiça própria, e ele se entristece porque Deus o convoca para ir até aquele local. E aqui no livro de Jonas, do profeta Jonas, do versículo 1 até o versículo 3, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio e Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Quantas vezes Deus nos convoca para alguma ação, nos direciona para fazermos algo e nós, na nossa justiça própria, preferimos fugir dessa condição, sairmos da palavra que Ele determinou para que façamos e agimos de acordo com o nosso querer. Talvez hoje seja o dia de você sair da sua justiça própria e pedir perdão a alguém. De repente é um casamento que ruiu porque você não quer pedir perdão, não quer se quebrantar e reconhecer suas próprias falhas. Talvez relacionamentos quebrados e eu não vou reconhecer o que eu tenho que fazer porque eu tenho a minha justiça e eu sim sofri o dano e eu sim sofri o dolo. A nossa justiça própria, ela é equivocada, ela não está de acordo com a justiça de Deus. E havia ali uma multidão que precisava ouvir para o arrependimento e salvação. E quantos hoje precisam ouvir para o arrependimento e salvação, mas nós estamos acusando, estamos pisando e não cumprindo o ídolo do Senhor para pregar, para que haja salvação às pessoas as quais nós já julgamos, já decretamos que irão para o inferno. E não é bem assim que funciona, porque é Deus quem nos dá o direcionamento, é Deus quem sabe aqueles que serão condenados e não nós.
A nossa função é irmos em frente e não nos escondermos de Deus quando Ele propuser, quando Ele direcionar algo que tenhamos que fazer, para que relacionamentos sejam novamente reavivados, para que relacionamentos voltem a acontecer, para que pessoas sejam salvas. É necessário que nós estejamos não fugindo de Deus, estejamos nos apresentando e seguindo em diante. E Jonas acaba obedecendo ao Senhor, indo àquela cidade, e ali as pessoas se converteram, e ali as pessoas deixaram o seu mau caminho. E Jonas depois se entristece com isso, mas Deus dá uma lição nele, e Deus prova que não apenas queria que ele fosse levar a salvação àquele povo, mas também dar um ensinamento de vida a Jonas. E como último exemplo que eu tenho a tratar nesse momento, eu quero falar sobre o profeta Elias, que depois de ter enfrentado o rei Acabe e os profetas de Baal, teve medo de Jezabel, da esposa do rei, porque ela o ameaçara de morte, porque ela havia dito que ela o mataria, que ela tiraria a vida dele. E em 1 Reis 19, do 1 até o 4 diz: Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de gesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, ó Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Depois de uma grande conquista, de uma grande vitória, Elias estava fugindo da presença de Deus, tentando se esconder de Deus porque estava com medo. Então nós temos aqui 3 situações que nos fazem com que nós escondamos de Deus. A primeira é quando vem a luz sobre o nosso pecado e nos sentimos nus. A segunda é quando nós temos medo, como é o caso do Elias. E a terceira, quando nós temos justiça própria e não queremos cumprir a ordem do Senhor. Só que em todas as 3 situações, Deus veio com escape. Porque no caso de Adão e Eva, Deus vem e prepara, conversa com eles, explica a situação e ao final acaba fazendo vestes para cobrir a nudez deles, né? Dando uma nova oportunidade de continuarem as suas vidas. No caso de Jonas, a salvação daquela população, Deus ainda conversa com Jonas e explica: olha, você foi importante nessa causa, porque se você teve pena de uma planta que você não criou, que você não cuidou, que não foi obra das suas mãos, porque você não vai ter pena e misericórdia daquele povo, daquela gente toda? Então Deus explica a Jonas aquela situação também, tem esse cuidado para com ele. E no caso do profeta Elias, um anjo vai até lá, entrega pão e água para que Elias se levantasse e prosseguisse a sua caminhada. Então, nessas 3 situações, há escape para a nossa vida, para a sua vida também. Quero orar com você sobre esses 3 temas nesse momento. Pai querido, que em nós, Pai, sempre que a Tua luz, Pai, for revelada mostrando o nosso pecado, Pai, ou quando tivermos medo, Senhor, e quando acharmos que a nossa justiça sim é real, que o Senhor possa se revelar a nós, Senhor, e fazer cair por terra, Pai, as nossas vontades, e que possamos estar sempre prontos, Senhor, na caminhada, sabendo, Deus, que o Senhor tem o perdão pronto para nós, sabendo que o Senhor tem o escape para nós, para nos livrar das armadilhas do diabo, Pai, e sabendo que a justiça verdadeira vem do alto e não vem das nossas mãos, Pai. Nos ensina a vivermos nesses princípios, Senhor, para que não nos escondamos do Senhor, mas que nos revelemos a Ti todos os dias, que nos apresentemos ao Senhor todos os dias, Pai, e que as nossas vidas sejam como oferta agradável e suave às Suas narinas, Senhor. Fortalece-nos, Pai, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Meus queridos, essa era a mensagem que eu pretendia trazer para o seu coração nesse momento. E eu quero aproveitar e dar um conselho para você neste fim de mensagem, para que você procure uma igreja cristã evangélica mais próxima da sua casa, procure uma igreja séria, uma igreja que tenha comprometimento com a palavra de Deus, que você
Saiba que ali há pessoas idôneas, pessoas que ministram a palavra da verdade da salvação. Eu não disse uma igreja perfeita, eu disse uma igreja que tenha comprometimento com a palavra do Senhor, para que você congregue, para que você ouça a palavra de Deus fluindo no seu coração e possa tomar esse passo de fé, de caminhar com o Senhor, congregando com os demais irmãos. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que nos encontremos numa nova oportunidade. Deus te abençoe abundantemente. Assim eu oro em nome de Jesus.